aos nossos internautas e seja bem-vindo a esse canal. Ou talvez eu esteja entrando aí no seu espaço do Facebook, né? Através do compartilhamento. Mas enfim, o importante é que nós estamos alegres e poder dizer que através dessa ferramenta nós vamos poder alcançar aí muitas vidas. E vamos então ao tema de hoje. Com muitos corações, com muitas pessoas, porque essa sociedade em que vivemos hoje, ela é uma sociedade que está sem um referencial, e nós podemos crer que existe ainda na palavra de Deus, a palavra de Deus por um referencial, e ela é o nosso grande referencial, que nos direciona, que nos dá uma luz, um encaminhamento a tomarmos decisões que são decisões um caminho de muitas alegrias, também um caminho de muitas verdades, também verdades que às vezes dói para uns, que às vezes cura outros, que às vezes transforma outros. Verdade que é muito significativa nos dias de hoje e que deixou de ser a referência no mundo em que vivemos. Mas a palavra continua sendo a verdade e ela é a nossa referência. Olha, hoje nós vamos refletir sobre um tema muito importante. E esse tema, é claro, é um tema que precisamos discutir um pouquinho à luz da Bíblia, porque é ela que vai nos dar a base correta, o entendimento certo daquilo que é verdade, daquilo que é correto, daquilo que aos olhos do Senhor, de Deus, é luz para para o nosso caminho, para os nossos pés. E nós vamos estar hoje trabalhando, meditando, vamos estar hoje tirando algumas referências e algumas particularidades sobre o tema relacionamento de trocas. É de Deus ou é do diabo, né? Olha, nós estamos vivendo em dias em que os relacionamentos estão sim à base de trocas. Alguns querem doar, alguns querem se dar, alguns querem fazer, alguns querem viver emoções, alguns querem ter emoções, mas não querem ter, não querem se doar e não querem fazer esse tipo de compromisso com o próximo, com as pessoas em que ele se relaciona, não somente pensando em fazer o bem a elas, mas também pensando em receber. Então, a pergunta, a frase que nós vamos refletir é: relacionamento à base de trocas é de Deus ou do diabo? Bom, nós sabemos que Deus, ele não faz trocas, né? As trocas, ela realmente existe porque o egoísmo, um sentimento dentro dos homens, chamado egoísmo, chamado desejo próprio, né? Vontade própria, é que atrai essas coisas. E a palavra de Deus, ela vai nos relatar isso. Aqui nós vamos tirar uma grande verdade, e eu tenho certeza que você vai ser iluminado pela palavra de Deus. Lucas, capítulo 4, versículo de número 6, diz assim: E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Olha, o diabo nesse momento está tendo uma conversação, um momento de interatividade com Jesus no deserto. E é claro, ele faz uma proposta, ele faz uma promessa, ele faz um convite a Jesus. Olha, você venha ser o meu parceiro, porque eu tenho, porque está do meu lado, porque é meu. E se você for o meu parceiro nesse grande reino chamado do mundo e que foi me dado, eu também te darei. Então aqui a gente já vai entender aonde nasce o desejo das trocas, né? De um relacionamento à base de troca. Nasce exatamente no coração do próprio diabo, do próprio inimigo, do próprio demônio. Satanás é o arqui-inimigo dos nossos entendimentos, da nossa alma,
da direção que o Senhor nos chama para trilharmos, mas que Ele o tempo inteiro tenta nos convidar para esse relacionamento falso, para esse relacionamento à base de trocas. Então, olha, não troque, não permita que você viva um relacionamento com pessoas ao seu redor ou você ao redor das pessoas à base de trocas. Muitas estão por aí vivendo a base de trocas, né? Pessoas que infelizmente só se doam se receberem alguma coisa. Quando o inimigo vem com esse convite a Jesus de ter um relacionamento com ele, de ter um relacionamento, Jesus ter um relacionamento com o diabo, ele faz justamente esse convite. Eu tenho, está do meu lado, foi me dado. E ainda que ele estivesse mentindo. O interessante aqui é entendermos que ele chama Jesus para um relacionamento. E um relacionamento vai ser na base da mentira, porque toda troca, todo relacionamento baseado em trocas, com certeza vai destruir a verdade de Deus naquele relacionamento que não pode ter verdade nenhuma, né? Olha, você não pode oferecer para as pessoas querendo tirar delas. Tenha o exemplo do Senhor, que é o nosso referencial aqui na palavra. Tem o referencial de Jesus. Ele simplesmente se doou. Ele se doou e não pediu nada em troca. Ele se relaciona conosco e não nos exige nada em troca. Embora muitas pessoas dizem que Deus exige, que Deus obriga, mas Deus não exige nada em troca. Jesus não exige nada em troca. Ele só nos aconselha e nos direciona para o caminho certo. Mas Ele nunca nos exige nada. Ele nunca obriga você, Ele nunca obriga a mim a obedecer a Ele. Mas Ele nos convida a sermos servos, a entendermos o que Ele entende, a andar na luz que Ele anda. E Ele quer um relacionamento conosco, com plena liberdade, onde nós vamos poder usar essa liberdade com todos que nos cercam, sem oferecer a eles o nosso mundo, o que nos cerca, como fez aqui Satanás, como fez aqui o diabo. Ele ofereceu tudo aquilo que o cercava a Jesus. Jesus logo viu que essa amizade não estava correta, que esse convite não era certo, que o relacionamento não pode ser à base de trocas. Você não pode viver com um pensamento em que você vai conviver com as pessoas à base de troca. Se doe-se, aceite as pessoas, convide as pessoas para se relacionar com você, se relacione com as pessoas, mas não esqueça de uma coisa: nunca espere nada das pessoas. Exija muito de você, exija de você para que você possa ser cada vez mais para elas, por elas e nelas. Porque assim você estará sendo Jesus na vida delas, tá, querido? Olha, que essa palavra e essa reflexão possa marcar o teu coração, possa marcar o teu dia, sabendo que o nosso Deus não é um Deus de trocas. Não é um Deus que nos oferece um céu para que nós venhamos ser salvos. Não, Ele nos oferece liberdade para que nós venhamos ser livres. E um conjunto de pessoas que aceitam essa liberdade, um relacionamento com Deus com liberdade. É um Deus que nos aceita com os nossos erros, é um Deus que nos aceita com os nossos pecados, é um Deus que nos aceita da forma em que somos, para que Ele, com a sua justiça, com o seu amor e com o seu sangue, possa nos curar e nos sarar de todo o mal. E assim, com uma consciência limpa, podermos decidir amá-lo, segui-lo, obedecê-lo, sem que haja uma troca, mas havendo dentro de nós o maior sentimento inigualável e inesquecível, a gratidão pelo seu grande e eterno amor. Temos muitos amigos pelo Facebook, né? Pessoas no Canadá, pessoas nos Estados Unidos, pessoas no Brasil, pessoas em Portugal. Conhecemos várias pessoas e estamos sempre em contato. E sempre pedindo: pastor, fala um pouquinho aí de Jesus pra gente. E aí tá indo aí um pedaço de Jesus para você, uma parte de Jesus para você, que a palavra dele possa penetrar no seu coração e que ele possa viver debaixo de uma grande gratidão, de um grande amor que não faz trocas conosco. Deus abençoe.